a gente tem um trabalho de sociologia integrado com história, que é pra gente escrever sobre memórias. Então a gente tinha que pegar uma professora ou alguém que a gente soubesse que lecionou, enfim, em determinada época. E a gente escolheu a senhora e escolheu o período da ditadura. Daí eu não sei se a senhora poderia nos ajudar. Professora também naquela época. Então aí a gente vai fazer algumas perguntas para a senhora. Isso, é. E... Se tiver ao meu alcance eu respondo, se não tiver, eu mando vocês vir amanhã. Nessa ela pensa um pouquinho. Não é que eu tenho muita coisa escrita, muita coisa guardada, entende? Pois é. Mas eu tenho andado assim, assoberbada, não tive tempo para nada essa semana. Mas se por acaso a senhora tiver alguma coisa escrita aqui que possa nos ajudar, daí a Bia pode vir pegar com a senhora. Isso, é. Você mora aqui em Biguaçu, Sim, então? eu sou filha do Rogério da farmácia. Ah, tu é que és a filha do Rogério. Eu tinha dito que eras a filha do Rogério. O Rogério foi meu aluno. Foi? Foi. Olha! Eu sabia. Ele não me falou, mas ele falou muito bem da senhora. Bom, a senhora se importaria de falar a sua idade? Sobre o quê? A sua idade? A minha idade, eu nasci no dia 23 de agosto do ano de 1929. Eu tenho 84 anos. 84. Bem vividos. Bem vividos. Graças a Deus. A senhora é da Alvina do quê? Da Alvina de Jesus Siqueira. Naquele tempo, quando tinha 2 nomes, eles tiravam o último sobrenome, eles tiravam no casamento. Tiravam? Tiravam, porque o de Jesus não podia ser tirado. Sim. Tirava o último para não ficar muito grande. E a senhora do quê? Era Martins. Que interessante. Não sabia. Jesus queira Martins. E atualmente a senhora é viúva, é separada? Eu sou viúva. E a senhora é natural de onde? Daqui de Biguaçu. Muito orgulho. A Bia é orgulhosa. Bom, então a gente queria primeiro saber algumas informações da sua formação profissional. E, bom, a gente tem algumas perguntas assim para guiar mais ou menos a pesquisa, né? Em sua trajetória profissional, quais autores ou pensadores tiveram influência? Bastante influência. Quando eu estudei as primeiras séries, essa aí não... Tudo é relativo, né? Como se estudava naquela época e como se estuda hoje, a matemática é a mesma. Sim. Só que mudaram as regras, né? Mudaram as maneiras de se ensinar. Mas não se usava livro, professores não usavam, nem se fala dessas coisas. Usava-se a lousa para escrever, e o professor falava, e algum ponto que ele queria passar, os pontos, a matéria, que hoje se copia no computador, ou manda procurar fazer alguma pesquisa, naquele tempo se fazia no quadro, e a gente copiava no caderno. As anotações. Ficava rascunho para passar no caderno, né? E ali a gente estudava. Era tudo decorado, muito decorado. Eu nunca decorei nada, não sei decorar. Tive muita facilidade em fixação, em fixar, assim. Guardava um monte de palavras, o professor falando, e eu estava escrevendo, mas isso na faculdade e tudo. Sim. Depois eu fiz o curso complementar, minha primeira formação foi essa, o curso complementar. Porque nós no Brasil, nós em Santa Catarina, nós não podíamos ter outro curso a não ser o curso complementar. Porque os padres do Colégio Catarinense do Coração de Jesus fizeram um acordo com o governador do estado naquela época, que durante 100 anos não podia ter escola de 2º grau em Santa Catarina. Nossa. Só o Colégio Coração de Jesus e o Catarinense. Só para a elite, né? Claro. Teve um governador que disse para uma pessoa que já morreu, que era meu cunhado, que ele, quando se formou, aqui no curso complementar, ele foi lá no governador e pediu a ele, para ver se ele ajudava para ele continuar os estudos em Florianópolis. Ele disse, olha meu filho, vou te dizer uma coisa, gente de São Miguel, gente pobre, vai pescar, não precisa estudar. Por incrível que pareça, teve um governador do estado muito inteligente, que foi o doutor Nélio Ramos, inteligentíssimo, mas que disse isso. Então as pessoas não valorizavam a educação. Diante dessa desvalorização, os padres conversaram com o governador da época, que era o Ciro Luz, disseram, então vamos fazer assim, não vamos fazer por 100 anos, não.
Vamos fazer por 50, imagina, 50 anos. Nossa, mas é muito tempo. E fizeram por 50 anos. Essa é a parte negra da educação em Santa Catarina, que poucas são as pessoas que falam. Sim. Porque provavelmente correu muito dinheiro aí atrás disso aí. Com certeza. Porque abafou-se, foi um abafamento total, não se sabia por que não se tinha segundo grau. Mas por que não se... Não, porque não tem... Isso foi até 1949. 1948 começou então a vir um curso para cá que eu não fiz, que era o ginásio. Então depois do curso complementar começava um ginásio Carmen Linhares Colônia, que uma professora que tinha morrido. Muita gente fez, mas eu não fiz. Eu já tinha me casado aí nessa época. E em 49 veio então o curso normal regional que eu fiz, porque eu já era professora complementarista, eu já era professora primária, já substituía. E eu tenho até um triênio que é de substituição. Eu substituí tanto que fiz um triênio. Eu não tinha professor, era difícil. Então eu tinha muita vontade de ser professora, eu queria. E me chamavam e eu substituía, né? Aí eu estava em Uruçanga, no Rio Deserto, uma mineração, em 49, quando apareceu esse curso normal regional. Já em 49 uma turma fez. Eu não pude fazer porque eu estava lá longe. Aí eu voltei para cá e vim fazer, já estava esperando meu segundo filho, e vim fazer o curso normal regional. Então a gente fazia um exame vago. Hoje não se fala mais nisso, mas existe. Se houver necessidade, o artigo não caiu nunca. O decreto não caiu, nem artigo, nem nada. Então, esse aí dizia, a gente fazia a terceira série vago. O que é um exame vago? É uma banca e você fica ali na frente falando sobre aquilo que você sabe daquela série que você não vai fazer. Por exemplo, eu tinha o segundo complementar e o terceiro eu não ia fazer porque eu já ia entrar no quarto. Sim. Era permitido fazer isso. Tipo uma prova para nivelamento, assim. Para ver porque sabia. Se eu sabia, eu entrava. Se eu não soubesse, eu não entrava. Então tinha a leitura, a linguagem geral, tudo. Mas a gente mandava até alunos subir em cadeira para cantar o hino nacional. A Vênia era para cantar, era para dizer, que é muito difícil, né? Sim. Cantar é mais fácil, né? Mas eu fiz, passei muito bem e entrei para o quarto normal regional. Aí a gente se formava professora regente de ensino primário, REP. Isso aí, muita gente aqui em Biguaçu fez, professores todos daqui tinham essa titulação que eu tinha, que era o curso que tinha, né? Quem podia, quem era rico, ia estudar em Florianópolis, no Colégio Coração de Jesus ou no Catarinense. Mas quem era pobre não podia. Claro. Uma questão de dizer que era pobre. Não podia ir porque tinha um ônibus uma vez por dia. Tinha que ficar interno lá no Colégio Coração de Jesus. Isso não era para qualquer pessoa, né? Claro. Não podia trabalhar, né? Não podia trabalhar, não podia nada. Então aí quando veio a primeira turma de normalistas, para formar normalistas, em 1964, aí veio uma turma para poder fazer normalista, curso normal, para formar professores normalistas. Eu fui da primeira turma. Éramos 36 professoras que fomos fazer o curso normal. Aí esse REP que eu fiz foi um ano. Depois de 14 anos é que veio o curso normal. A gente lecionava. Sim, A gente lecionava muitas vezes sem saber o que estava fazendo. Ensinava sem saber o que estava fazendo, porque quantas coisas nós ensinamos. Nós tínhamos a primeira série, a segunda, a primeira A e B, a segunda, a terceira e a quarta numa sala só. Nós fazíamos um trabalho diversificado, sem saber. Era multiclasse, como é que se chamava? Quando tinha várias classes na mesma sala? Era trabalho, não sei, chamava-se escola isolada. Escola isolada tinha várias séries. E a gente fazia de tudo, muitas vezes sem saber o que estava fazendo. Nem o inspetor escolar, nós tínhamos um inspetor escolar que de vez em quando lá visitar a gente. Mas a gente sabia mesmo. No final do ano, as provas eram feitas, por exemplo, eu ia fazer os exames da escola dela, para ver se os alunos dela tinham aprendido. E se passasse só 50%, você ia ser repreendida. Tinha que ser 51% pelo menos. Não podia passar menos de 50%. O inspetor escolar ralhava, deixava um texto lá, um artigo, né?
assim, obrigando a professora a estudar mais, a se comprometer a ensinar mais para os alunos, era assim, era muito rígido. Sim. Sabe? Se o professor falasse só alemão no tempo da guerra, falando primeiro na guerra, o professor ia para a rua, era jogado fora, ele não trabalhava mais. Fizeram com a dona Verônica Gerson em Antônio Carlos. Ela falava alemão, tinha livros em alemão, eles queimaram os livros e ela não podia lecionar. Depois isso foi revisto, ela foi agraciada, mas tinha sofrido aquela, né? Claro. E a senhora lembra de algum autor, alguma coisa que a senhora teve bastante influência na época da sua formação como professora, assim? Como professora, aí como professora normalista, nós já estudávamos, já tínhamos livros. Sim. Augusto Pontes, mais Pestalozzi, os que a gente estudava, Augusto Pontes, Pestalozzi. Meu Deus, aconteceu mais assim, foram tantos. Mas esses a senhora ainda lembra porque marcaram realmente, né? Porque a gente estudava em francês, história, geografia, matemática, português, canto orfeônico, que era mais trabalhos manuais. Era isso tudo aí. Até canto a gente estudava. A professora lá no piano, e a gente tinha que acompanhar, tinha que saber cantar. Aprendia-se, né? Desenho. Também tinha artístico e geométrico. E depois no curso normal daí era menos matérias, mas eram matérias, era mais puxada, psicologia, sociologia. Sim, é como faculdade. Assim, na faculdade, era assim profundo. Eu tenho até um caderno que eu entreguei eu tive uma professora da UDESC, ela até fez um pendrive. Ela disse, meu Deus, que coisa linda, né? Todo mundo pediu caderno. Mas depois agora eu vou publicar, porque eu desenvolvi tudo que era de sociologia, eu desenvolvi naquele caderno, o professor dizia alguma coisa e eu escrevia em casa. E não deixa de estar atualizado, porque sim, muitas coisas muita coisa está, continua, às vezes muda-se a terminologia, mas a gente, no fundo, está ensinando a mesma coisa. Uma coisa só que de método diferente. Método diferente. E a senhora... A gente viu um ponte também. Ah, sim, A gente está tendo agora. E a senhora já trabalhou em que lugares, assim, que séries que a senhora lecionou? Eu comecei trabalhando numa quarta série, com 13 anos. Com 13 anos? 13 anos de idade, eu já era uma mocinha que tinha me formado no curso complementar e trabalhei ali no José das Listas. E trabalhei em Três Riachos também, trabalhei no Rio do Sul. E depois trabalhei aqui, vim de volta, trabalhei aqui o resto da minha vida. Tudo com educação infantil? Educação infantil. Mas eu também trabalhei no segundo grau, depois eu fiz a faculdade, fiz pós-graduação. Aí eu trabalhei no colégio, fui diretora do colégio 12 anos. Então ali, minha filha, eu só não dei química, física e inglês. Porque eu sabia pouco, não sabia nada. Perdi a oportunidade até de aprender inglês. Eu tinha uma professora excelente, porque não tinha professor. Então o diretor tinha que ser polivalente. Ele tinha que estudar de noite, para de dia, porque podia, faltavam os professores, não tinha ninguém. Era um trabalho danado, mas a gente deu conta do recado. Que colégio aqui? Maria da Glória, eu fui diretora há 12 anos. Não sabia também. Eu fui da primeira turma a me formar ali como normalista, depois eu fui fazer a faculdade, fiz a pós-graduação, voltei como diretora. Legal. E a senhora utilizava algum método diferente de ensino na época? A senhora considera que eram semelhantes aos seus colegas ou... Olha, a gente criava, a gente inventava, fazia reuniões e a gente inventava, assim, umas brincadeiras, por exemplo, cantando na sala de aula, cantando com os alunos, porque tinha aluno que não aprendia, mas não aprendia mesmo. Não adiantava, mas cantando ele aprendia. Sim. Então a gente ensinava, a gente fazia a reunião dos conselhos de classe, quando veio o conselho de classe, da Lei 5692, aí a gente tinha que fazer conselho de classe, então discutia-se. Por que aquele aluno não aprendia? Ele não aprendia só, eu dava matemática naquele tempo. Ele não aprendia só matemática. Ele não aprendia português, ele não aprendia inglês, ele não aprendia, entende? Ele não queria. Sim.
Mas depois tinha que se formar, porque a lei não permitia que rodasse. Então a gente eu arrumei até eu dizia, é como 2 copos, né? Nós temos um copo dessa altura e um copo dessa altura, né? Todos os dois estão cheios, todos os dois estão cheios. Sim. Então esse tem menos água porque ele come menos, esse tem mais porque ele come mais. Então esse, como o aluno, né? O aluno mais sabido, mais eficiente, mais inteligente, ele sabia mais, estudava mais. O outro estudava menos, mas passava. E isso mesmo na época da ditadura, a senhora utilizava esses métodos? Não era que a gente utilizasse, era obrigado, não. E nós nunca tivemos, depois de muitos anos, nossa programação vinha de Belo Horizonte. Era feita em Belo Horizonte, na FTD. Eles faziam lá a programação, e isso desde que eu me lembro de estudar em livro. Primeiro, segundo, terceiro ano primário, tudo isso. Vinha de lá. Aqui nós não tínhamos quem fizesse um livro. Ah, sim, já vinha. Então, vinha pronto. A programação vinha pronta da Secretaria de Educação. Depois que a gente fez faculdade, que a gente se reuniu e disse, meu Deus, isso não pode continuar assim? Porque a gente quer ensinar uma coisa, não pode, tem que ser aquilo. Sim. Então aí a gente foi virando, entende? A mesa. Fomos sentando, fomos estudando, fomos discutindo, até que chegou um dia que a gente fez a nossa programação. Então, o que é que o aluno precisa? Porque a gente é que sabia. Sim. Na época da ditadura, nós tínhamos que dar educação.